Jefferson Miola, bom dia. Bom dia. Eu não sei, eu continuo defendendo a tese, né? Boa tarde, só depois do almoço. Isso, estamos. Acompanha a relatora. Bom Então dia. tá ótimo. Bom dia, André. Bom estar aqui contigo outra vez. Bom dia, Miola. Seja bem-vindo. Olha, Miola, não tem como a gente não, né? A gente pegou, falou, vamos falar sobre a Argentina, porque Márcia esteve aqui com a gente agora há pouco, mas a gente fazer uma análise, entender um pouco o que está acontecendo na Argentina, é também uma sinalização, primeiro, para a gente ficar muito esperto do que pode vir a acontecer com a gente. Porque eu acho que é um ponto diferente nesse momento. Não é o que aconteceu em 2010, né? Fazendo uma analogia. A Argentina já passou pelo Macri, né? Já teve aquela política neoliberal que não deu certo, está nesse momento agora por tudo ou nada, com o Milei. A gente teve o Bolsonaro que tentou esse tudo ou nada, mas não deu certo. Mas a partir desse tudo ou nada do Milei, esse tecido institucional parece que ele rompeu de uma maneira muito mais rápida. A gente está falando em 18 dias de governo. Tem alguma coisa que a gente pode se assustar também e acender o nosso alerta assim, para a América do Sul? Olha, André, eu acho que em termos assim, digamos, de sintomas gerais que são comuns aos países, né, que tem uma expressão no continente sul-americano e também em várias partes do mundo, eu acho que esses alertas estão ligados, né? A própria vitória do Milei, ela é consequência, né, deste ascenso da extrema-direita, que ele se dá não como um passe de mágica ou obra, né, do divino. Ele é decorrente de um quadro subjetivo e objetivo da crise do neoliberalismo que desemboca em soluções ao estilo Bolsonaro no Brasil, Milei na Argentina, daqui a 2 anos talvez o José Antônio Casti no Chile, que são as formas de gestão autoritária da barbárie neoliberal. E elas se originam a partir da falência, né, ou do esgotamento das soluções que inclusive setores de esquerda e progressistas não conseguem superar a crise desde uma perspectiva antineoliberal, e esta crise ela vai gerando esse sentimento difuso, né, esse mal-estar difuso, né, essa raiva, né, que as pessoas têm em relação ao sistema, né, e explode. Então, a situação da Argentina, resumidamente, ela não é difícil de se entender. O Macri, os problemas contemporâneos atuais da Argentina, que levaram à derrota do Sérgio Massa, eles não são os problemas causados exatamente, né, pela falência do governo do do Alberto Fernandes, da Cristina Kirchner, mas ele decorre da armadilha que foi criada no período do Maurício Macri, com endividamento extraordinário de 49 bilhões, e que o governo do Alberto Fernandes não encaminhou nos termos em que a própria vice dele recomendava, e setores importantes do peronismo, especialmente o kirchnerismo, defendiam, que era uma abordagem diferente do tema da dívida, sob pena de o país ficar inviável, ingovernável, do ponto de vista, né, das finanças do país, da sua economia. Isso não foi feito, e quem herda essa situação é o Milei, e ele, curiosamente, nesse projeto macro, que é uma refundação do país, ele toca em todos os aspectos, menos no Fundo Monetário Internacional. Se tu lê tanto a lei ônibus esse que foi publicada ontem, quanto o decreto de necessidade e urgência, que foi no dia 20, não há nenhuma palavra sobre a abordagem distinta do Fundo Monetário Internacional. Então, eu acho que isto também vai colocar o próprio país diante de dificuldades enormes, é como enxugar gelo, né, porque não está abordando o tema, né, principal, né, do país, que está profundamente endividado, não tem recursos mesmo, é verdadeiro o que diz o Milei, mas isso por conta da fuga de capitais que aconteceu daquele dinheiro que entrou no país, saiu sem gerar um emprego, sem gerar uma obra pública, sem gerar uma escola nova, sem gerar um esparadrapo num posto de saúde, né, da Argentina. Isso é um aspecto. Agora, outro aspecto são essas medidas, né, que são extremamente impactantes, a escolha estratégica do governo Milei, né. André, eu tenho ainda uma certa dificuldade em entender de maneira mais, digamos,
abarcativa essa estratégia dele, mas é uma estratégia muito pesada, né, de uma ofensiva de um governo que se instaura, que tem essa presunção, né, de que a soberania do voto estabelece a ele um poder, digamos assim, quase monárquico, né, ele atua e exercita um poder bonapartista, né, um pouco cesarista, vamos dizer assim, né, em nome disso, e faz uma aposta altíssima. Se vai dar certo isso ou não, se ele vai conseguir aprovar, né, esse decreto, que é uma equivalência a uma medida provisória no Brasil, com a diferença que no Brasil o Congresso ele precisa aprovar para a medida provisória entrar em vigor, e no caso do decreto de necessidade e urgência, o DNU, na Argentina, ele só entra em vigor se não for rechaçado pelo Congresso no período de 30 dias. Então esse é um cenário, já está em vigor, as medidas que ele apresentou no DNU já estão em vigor, embora discutidas e questionadas judicialmente, mas o Congresso argentino tem um prazo de 30 dias para se pronunciar. E os outros, o pacote que ele fez ontem da lei ônibus, que não é menos impactante que o decreto, aí ele tem um curso normal mais demorado dentro do Congresso e que vai se dar dentro de um jogo, né, de disputa de interesses e de consensos, né, que eu acho que é mais favorável do que o DNU. Né? Então, assim, eu tenho a impressão de que parte da estratégia do Milei de apresentar esse pacote tão profundo, tão radical, que é uma espécie de uma refundação do Estado e da sociedade argentina, ele pode, se não teve uma estratégia deliberada de jogar o bode na sala e provocar, né, uma certa comoção em relação ao projeto, para depois ele fatiá-lo na forma de projetos específicos e já conseguir aprovar então, né? Mas se ele não teve essa estratégia, o efeito da medida que ele adotou, dessa escolha, é que poderá abrir um cenário novo de se discutir em partes o que era o decreto, e 10% do que for aprovado, da totalidade daquele decreto, já é desastroso, né, para a Argentina do ponto de vista dos efeitos e consequências. É uma análise que faz, inclusive, um argentino, um cientista político argentino, Gabriel Vitullo, né, que ele diz que são tantas as monstruosidades contidas no decreto que apenas 10%, se apenas 10% disso já for aprovado, basta, né, para causar estragos, né, estruturais de longo prazo, né, no país. Não te ouço. Beleza. Não, eu já fui ver aqui. E esse megaprojeto, porque são 351 páginas, né, com mais de 664 artigos. Isso. Porque isso, né, o Miola, parece que ele quer refundar mesmo uma estrutura republicana, parece que ele quer trazer uma outra característica a uma Argentina, e essa a minha preocupação, porque ele quer trazer uma outra característica da democracia argentina, que vai ter que abrir mão de manifestações, que tem que abrir mão desse Estado, em 1984, que vigia, né, o opositor. Isso. Então, é um pouco complicado, porque ele também parece que é um tudo ou nada, que a minha impressão é tentar largar demais, e se vir uma violência maior, as Forças Armadas poderiam agir. Como é que estão as Forças Armadas hoje com relação a isso? Sim. André, assim, primeiro, né, concordando contigo, ele é um projeto que é uma espécie, assim, de uma ideia de um renascimento da Argentina. Né? Perfeito. Ele tem esse componente, né, renascentista, vamos chamar assim. E eu não sei se tu te recordas, na semana passada a gente conversou um pouco a respeito disso, que isso é um traço marcante, né, destas forças da extrema-direita, sejam elas fascistas, com características fascistas ou não fascistas, mas elas têm um sentido que ela é um sentido revolucionário, na minha visão. Né? Mas ele é revolucionário no sentido de promover uma contra-revolução, né, fascista, né, ultra-reacionária, em relação às conquistas históricas, né, que os países têm, no caso específico da Argentina. Tu observa que o Milei ontem, quando ele anunciou o pacote, uma das referências que ele faz é que estas medidas visam restaurar as condições previstas na Constituição Liberal de 1853 na Argentina.
1853. Então, este movimento, que pode ser um movimento, né, assim chamado, de características revolucionárias, numa perspectiva contra, né, revolucionária, de retroagir uma ordem velha, né, ele tem essas características, né, que é acreditar estão renascendo, ressurgindo, né, o país das cinzas, dos escombros das crises dos últimos anos. Então, esse é um primeiro aspecto que eu acho que ele é um aspecto que a gente tem que ter atenção, porque tem uma equivalência com o que aconteceu aqui no Brasil com o Bolsonaro. O Bolsonaro disse, eu não vim para construir nada, eu vim para destruir tudo, depois nós vamos, né, construir algo. Então esta é uma ideia que move, né, esse sentido revolucionário, que ele está muito presente, ele evoca valores míticos, heróicos desses personagens por aí afora. Se isto, né, se para essas medidas vingarem, precisaria de uma situação de autoritarismo. E o projeto do Milei, ele prevê não só as medidas econômicas, de supressão de direitos sociais, de desproteção da economia argentina, de desregulamentação selvagem, etc., mas medidas também que são restritivas de liberdades, né? Direito de reunião, direito de manifestação, direito de protestos, né? Direito de opinião e por aí afora. São os requerimentos que ele está lançando mão. Este é o ponto que, em certo sentido, dificulta a aprovação dos conteúdos do governo, que o governo pretende, porque setores mesmo da coalizão que apoiam o Milei já tomam uma certa cautela em relação a isso, que é o caso dos setores da União Cívica Radical, da coalizão cívica, que tem um número importante de deputados. É importante lembrar que a coalizão do Milei, ela tem 34 deputados em 257, e a oposição peronista tem 107, né, e o macrismo, que abrange essa coalizão que apoiou ele, tem 94. Então ele precisa desses votos. A crítica que esses setores fazem às preocupações de uma mudança de regime para uma situação autoritária é que tem afastado, né, setores, inclusive do próprio peronismo, que é contraditório, tem setores do peronismo conservador, que subscreveriam certas medidas que ele está aprovando, se apresentadas separadamente. Então isso vai colocar o governo Milei numa situação, né, de crise de destino. Imagine-se se ele perde tudo nessa aposta de jogo total, se ele perde tudo, ele perde muito da sua autoridade política e não consegue subsistir politicamente, né? Mas se ele ganha, ele consegue avançar de maneira muito perigosa num cenário de fechamento autoritário. Eu não acredito aqui que o tema dos militares surja desta forma como surgiu no Brasil, pela abordagem histórica que a Argentina teve e os traumas que a sociedade argentina tem em relação a esse assunto, que eu acho que por mais que nós tenhamos acompanhado o estado de transe que levou à eleição do Milei, neste aspecto em particular, eu acho que é um pouco improvável, ainda que a vice dele seja alguém organicamente vinculado aos militares, advogava, a Villarroel advogava, né, pelos ditadores que estavam presos, ela era amiga e visitava o ditador Videla no cárcel, né, e faz parte de uma organização que defende a revisão histórica, né, sobre o que aconteceu na Argentina. Ainda que tenha isto, eu acho que o conjunto, majoritariamente o conjunto da sociedade argentina, não aprovaria, não aceitaria isso pacificamente, portanto colocaria um conflito a mais, né, nessa situação já conturbada do país. Perfeito. Fernando Bai fez um comentário aqui agradecendo o seu superchat. A polícia anti-piquetes argentina está batendo com gosto, e isso é um mau sinal. Segundo os meus amigos, vai terminar, segundo os amigos dele, né? Ele falou que vai terminar em grossa pancadaria civil na linha do Irã, bom contra mulher desarmada, né? Na verdade, E lembrando também, aquele vídeo que surgiu na semana passada, das manifestações, né? Que era assim, olha, no metrô, né, no megafone ali. Se você for às ruas, você pode você vai ser identificado. É uma realidade muito paralela, não é? Você não pode se manifestar, é distópico demais. É um Estado autoritário, né? Eu ainda não diria que seja, né, um Estado ditatorial, que ele tenha condições de instituir uma ditadura, mas o objetivo dele, isso está muito evidenciado, né, é um projeto autoritário, um personagem, né, com esse perfil bonapartista mesmo,
e que ele fez um gesto simbólico muito significativo durante a posse, que ele não discursou para o Congresso, ele discursou de costas para o Congresso. E agora ele sinaliza com essas medidas que ele quer governar de costas para o Congresso. Ele quer governar com base em decretos, né, com recursos, né, de poder, né, de um soberano, né, exclusivo que dispensa os demais poderes. E adotando essas medidas, que são medidas restritivas de liberdade, né, muito graves todas elas, né, de repressão aberta, de ameaças, de intimidação, inclusive de suspensão de direitos às transferências de benefícios públicos para quem participe de manifestações ou de bloqueios de ruas por aí afora. Então, de fato, é uma situação, né, que é muito crítica, de uma gravíssima ofensa à democracia, né, e que vai, acho que a dinâmica política da Argentina, ela é dependente, tem um fator central, que é a capacidade de resposta, de reação popular, que seja capaz, inclusive, não só dos movimentos de setores que votaram no Sérgio Massa, mas também de setores da classe média que estão sendo duramente atingidos pelas medidas, que se aderirem a essas grandes mobilizações, podem produzir um ambiente de mobilização e de contestação social no país, em que esse conflito das ruas ele poderia influenciar, né, o Congresso no sentido de derrotar as medidas. Eu sou um pouco cético em relação à possibilidade de derrotar a totalidade do que ele propõe, mas mesmo que se derrote uma imensa parte do que ele está propondo, né, o que for aprovado já é gravoso demais. Né? E a favor do Milei, importante a gente dizer, ele tem coesionado em torno desse projeto, desta visão sobre uma saída mais dura, né, da crise a partir do aprofundamento dos próprios remédios ultraliberais. Ele tem com ele os setores do establishment, todo mega empresariado, inclusive os setores exportadores, que estão submetidos a uma situação aqui, né, muito desfavorável com as medidas que o Milei está propondo, como, por exemplo, o aumento das retenções das exportações. Isso afeta diretamente o setor agro. Mesmo assim, independente disso, e por uma carga enorme, né, de ódio ideológico, né, do peronismo, esses setores estão fechados com o Milei. A grande mídia está fechada com o Milei, não sei se tem acompanhado a imprensa argentina, mas com exceção do Página Doce, né, que faz um jornalismo honesto e decente, evidentemente que tem as suas escolhas, né, de uma cosmovisão progressista, mas do ponto de vista jornalístico faz um jornalismo decente, mas os demais veículos, La Nación, Clarín, âmbito financeiro, todos eles, né, festejam as propostas, né, fazem alguma ponderação daqui e dali por o tema democrático e tal, mas na essência eles são favoráveis. E também o FMI e as finanças internacionais que aprovam isso. Então é uma situação na Argentina muito complexa, muito difícil, cujo desfecho vai depender da resultante desta luta e a capacidade popular que possa atrair. É necessário que, né, o conjunto das organizações democráticas populares tradicionais atraiam, né, para essa contestação aos projetos do Milei, também setores de classe média que votaram no Milei e que são fortemente também atingidas por essas medidas. Perfeito. Miola, tem duas perguntas aqui interessantes. Uma que é com relação a uma possível ajuda. Você acha que o Milei pode vir a pedir ajuda ao FMI? O imperialismo, olha aqui, o Beraldi falou, imperialismo compraram briga de Milei com injeção de dólar através de empréstimo, quer dizer, e ainda tem isso, ele pode recorrer ao FMI. Tem mais uma questão. Quem se beneficia, aí é o Júlio Menezes, com a desvalorização do peso frente ao dólar? Olha, quem se beneficia são setores empresariais exportadores de maneira líquida, né? E o grande capital, né, de maneira geral, e quem tem reservas em dólares, né? E os prejudicados são, sobretudo, né, os setores populares, a classe trabalhadora, né, aqueles que dependem do salário, né, e da sua reprodução da sua vida em pesos. Esses são, que é a imensa maioria da Argentina, que já, na desvalorização que houve agora nos primeiros dias, de 100% de desvalorização, já houve uma queda brutal da capacidade de compra do salário argentino. Então, esse é um efeito imediato e instantâneo, né? E a outra pergunta falasse era sobre o...
outra pergunta era com relação ao FMI, né? Tinha essa questão, e a outra... sim, se ele vai, assim, não tem como o país se financiar hoje, André, sem fazer o que é chamado do empréstimo ponte. Então, naturalmente, o FMI, que estava endurecendo enormemente as negociações com o governo anterior, o Sérgio Massa tentou fazer isso, etc., eles vão viabilizar uma saída, né, para o governo atravessar esse período crítico dos próximos 3 meses. Por que os próximos 3 meses? Porque se espera na Argentina uma super safra, não há, até questionei se havia algum problema, né, do clima alterar e fracassar, né, a produção agropecuária no país. Disseram que as previsões não são essas, que as condições de plantio foram extremamente favoráveis. Há uma perspectiva, né, de uma bonança agropecuária e, portanto, a produção de divisas, né, que daria um certo fôlego para o ciclo subsequente. Mas para chegar até lá, o país está precisando de empréstimos, já estão negociando, inclusive, com o FMI, e eu não tenho dúvida nenhuma de que o FMI vai facilitar as condições de um entendimento, porque vai ter a confiança de que este governo vai cumprir uma agenda brutalmente pior do que o próprio FMI exigiria em termos de um ajuste. Aliás, durante a campanha, o Milei falava isso, era um dos seus elementos de propaganda que ele dizia que ele não precisava ouvir o FMI, porque ele ia tomar medidas muito mais duras do que aquelas que o FMI recomendaria. Então, o FMI, como parte, né, desse jogo de pagamento da dívida, ele faz esse empréstimo ponte para dar um respiro imediato na economia, e a continuação, essas medidas que ele está tomando são medidas voltadas para a criação de poupança para pagar a dívida, pagar o FMI deste escândalo escandaloso, desse empréstimo escandaloso que foi feito em 19, a mando do Donald Trump, para comprar a reeleição do Macri. Foi a primeira operação, a maior operação que o FMI fez em toda a sua história, a um único país e despendendo numa única vez 47 bilhões de dólares, nunca tinha feito isso, que era uma espécie de um financiamento eleitoral da reeleição do Macri. Esse dinheiro, da mesma maneira que ele entrou, né, pelo cofre do Banco Central, ele saiu na forma de fuga de capitais. Então, assim, um roubo, uma apropriação dessas oligarquias, e o FMI e os atores que fizeram esse acordo em 2000, durante o governo Macri, que é o Caputo, por exemplo, que é o atual ministro da Fazenda, ele foi secretário de Finanças do governo Macri e depois presidente do Banco Central. Então, são os personagens, os atores que se relacionam nesse universo, com esse establishment financeiro internacional, e evidentemente vão ter uma solução. A situação só não piorou durante o período eleitoral, André, porque os chineses aportaram, isso não foi nem debatido na eleição, porque não convinha para a chapa situacionista do Sérgio Massa, mas os chineses aportaram, a título de uma espécie de um empréstimo ponte, 6 bilhões e meio de dólares, né, que deu um fôlego para o governo Alberto Fernandes chegar, né, no seu final, mesmo com uma situação de muita dificuldade, mas conseguir chegar, né, até o 10 de dezembro respirando, né, porque senão ele teria sido completamente inviabilizado. E a situação ela perdura porque as finanças estão os vencimentos não vão ser cumpridos e precisa de dinheiro, então, para girar, né, essa dívida de curtíssimo prazo que vai ter que pagar. Pois é, e a questão é, né, e a China vai continuar? Porque primeiro que ontem até a gente estava aqui no Giro das 11 e surgiu né, esse ponto. A desestatização ali, né, que é uma das propostas que é assustadora por parte do Milei, né? Será que a China compraria? Porque é interessante, o que a gente tem passado é isso, né? Normalmente a gente passa por um processo de desestatização e quem tem comprado são estados, né? Devolvo para você, Miola. Eu tenho a impressão, a China é ultra pragmática, evidente que está esperando mais sinais do Milei, né, do que tomando iniciativas próprias, é isso que a gente tem observado. Quem tem um problema para resolver e equacionar o assunto não são os chineses, são os argentinos, uma vez que dentre as bravatas de destemperos do Milei estava
o rompimento de relações e o corte de intercâmbios comerciais, né, com os países comunistas, e enquadrava nisso até mesmo, né, o Brasil, imagina. Então, só que tem um problema, não é, fundamental, porque a economia, a China, ela se não é o primeiro, é o segundo principal parceiro, né, econômico comercial da Argentina. E é a China quem tem dinheiro hoje disponível, estoque, né, disponível, para expandir, né, essa sua diplomacia financeira, né, e alcançar mercados que são estratégicos para os seus interesses. Então, sob esse ponto de vista, a China, que é um país super pragmático e que tem, evidentemente, interesses de ampliar a sua influência financeira na infraestrutura da América do Sul, né, não vai ficar indiferente, né, à Argentina, que é a terceira economia, quarta economia hoje, terceira economia do nosso continente. Então, eu acho que, sob esse ponto de vista, né, é irreal, né, o que o Milei está propondo, e mais, a própria abertura e a desregulamentação que ele está promovendo em setores chaves da economia argentina favorecerão enormemente os capitais estrangeiros, né, e outros produtores, países produtores, e a China é um competidor por excelência, né, para ocupar esse espaço aberto com essa desregulamentação. Então, eu acho que a coisa vai ser um pouco por aí. Segundo, o pacote, o plano de privatizações, que é um plano muito ambicioso, são mais de 41 empresas, mas aí tem aerolíneas argentinas, tem setor petroleiro, várias cadeias de petróleo e gás. Isto, evidentemente, é como servir um prato, né, muito apetitoso para que os capitais forâneos entrem no país, e a China é um país que, por excelência, está investindo pesadamente, né, em infraestruturas, em energia, em produção agropecuária em todas as partes do mundo, porque isso em última instância, né, comprar água. A produção agropecuária é a água. Né? Então, a China está esgotando de maneira muito inteligente esse recurso finito que é a água, né, fazendo essas participações de exploração de setores econômicos, né, em outras partes do mundo, e a Argentina, desse ponto de vista, é um território fabuloso demais para a China. Então, não deixa de ser contraditório, né, que há uma desestatização, uma privatização para estatizar, né, as estruturas produtivas dos países com capitais de estados estrangeiros. É uma estatização, uma estrangeirização, né, estatizante da economia argentina. E que pode ser o grande ponto, até mesmo para não ter uma derrocada ali. Agora, o Brasil também, uma coisa que se fala muito é a Petrobras, né, comprar ações das petrolíferas argentinas, que da YPF, né, que é um ponto importante, né, para manter uma segurança maior também, né, por conta dos acordos entre Brasil e Argentina. A Petrobras sempre teve relações com a YPF, né? Tiveram associações comerciais há uns anos atrás, isto ainda, se eu não estou equivocado, no período da Cristina na Argentina e Dilma no Brasil, chegaram, inclusive, a avançar no sentido de uma relação econômica, industrial, estratégica comum entre a YPF e a Petrobras. Isso acabou não evoluindo. Então, é evidente que o Brasil tem interesses muito estratégicos nesta produção que faz a Argentina, porque ela se soma, inclusive complementa determinadas linhas industriais que a Petrobras não está suficientemente desenvolvida, e que isso poderia se viabilizar nesses acordos. Mas isso imagina a YPF entrando num processo de venda, num leilão, aí haver as competitividades, né, que cada empresa internacional vai ter, ou o país vai ter, para adquirir, né, e aí o Brasil, nas suas condições atuais, eu tenho lá minhas dúvidas se ele seria tão competitivo, né, e não vai ter nenhuma preferência, né, não vai ter nenhuma preferência de parte do governo Milei. Embora o Brasil para a Argentina seja uma peça fundamental. O Mercosul tem um mercado interno ao redor de 50 bilhões de dólares, os 4 países, além dos 2 nossos, mais o Paraguai e o Uruguai, mas cerca de 80% disso, ou seja, 40 bilhões de
de dólares por ano, é esse comércio, os intercâmbios comerciais entre Brasil e Argentina. E é um comércio, né, de melhor qualidade, porque ele é um comércio que se desenvolve a partir de produtos manufaturados. A maior parte do que é produzido são produtos manufaturados, ou seja, não é matéria-prima bruta exportada, é produção de bens de consumo que envolve uma cadeia de produção de pequenas e médias empresas, que são geradoras de desenvolvimento regional onde elas estão instaladas, né, geradora de tributos e também de empregos. Essa é a característica do comércio, né, intrabloco, e que, portanto, setores do capital argentino vão se opor a que o Milei faça um ataque, né, mais decisivo em relação ao rompimento com o Mercosul. Já anunciou que não pretende entrar nos BRICS. Até quando ele consegue sustentar essa posição, eu tenho lá minhas dúvidas, porque os BRICS vão passar a ter cada vez mais, né, um poder irresistível, né, de influência e de alavancamento da capacidade dos países no mundo afora, e congrega hoje cerca de 65% da população mundial está representada, presente nessa associação desses países, e praticamente metade do produto interno mundial, né, é concentrado por esses países que integram, né, o bloco dos BRICS, com, naturalmente, a China, né, com enorme destaque à frente, né, dessa performance. Uhum, perfeito. O Adilson tem uma pergunta interessante. Adilson Pereira da Silva, ele perguntou: e quanto ao trigo argentino, que é importado pelo Brasil, como é que você vê essa relação? Aí eu vou trazer essa relação comercial entre Brasil e Argentina. Falou até de um possível encontro em 2024 de Lula e Milei. O que você vê? Como é que você imagina o Milei agindo comercialmente, né? Brasil e Argentina, no caso? Agora, veja, André, assim, se a gente tomar como referência, né, a postura do Bolsonaro nas relações internacionais, é evidente que ele ideologizou muito as relações e transformou, né, o Palácio do Planalto numa espécie de um birô da internacional, da extrema-direita internacional. Mas do ponto de vista econômico das relações comerciais reais e concretas, como é um sistema mundial existente, pode observar, ele não fez nenhuma loucura, nenhum desatino maior. Tinha uma associação preferencial com o Trump, ideologicamente? Tinha. Mas rompeu com a China? Não rompeu. Seria uma loucura, um desatino. O país desaba. O país... porque tem uma realidade hoje, especialmente dos países que são agroexportadores, que eles são dependentes, sobretudo, desses destinos, né, asiáticos, especialmente a China. Né? Então, geraria um colapso total nas relações, um rompimento das relações da Argentina com a China. E da mesma maneira com o Brasil, embora com impacto menor por conta da magnitude desse comércio, dessas relações, mas um eventual rompimento das relações com o Brasil traria efeitos também danosos para a Argentina, e muito imediatos. Então, por isso que eu acho, né, que apesar dessa sandice desses personagens, né, dessa sua lógica de funcionamento, eu acho que tem setores do establishment que não vão permitir a ele se descolar de pelo menos algumas balizas fundamentais. Não enquanto o país está enfrentando uma situação tão dura e difícil, né, de uma crise monetária, uma crise fiscal, uma crise orçamentária, não pode se dar o luxo, né, de desprezar destinos onde o país pode buscar a produção de divisas, que é o caso, e divisas, né, que são geradas a partir, inclusive, de um processo de produção de melhor qualidade, porque gera emprego interno, gera desenvolvimento interno. Então, eu acho que, embora assim, a gente tenha ficado um pouco assombrado, e fique um pouco assombrado com o personagem, suas lógicas, mas tem determinados totens, né, que eles serão pragmáticos, né, serão ultra pragmáticos. E o próprio establishment, né, que o governo Milei não é um governo da anticasta, é um governo da casta. Da casta, é um governo o governo da casta, né? E esta casta, né, que o principal expoente da casta dentro do seu governo é o grupo do Maurício Macri, né, esse setor dessa lumpen burguesia, dessa oligarquia, né, fascista argentina, e que tem uma visão ultraliberal do país, e esses caras,
eles, em certo sentido, é o que dão, né, uma institucionalidade, né, para o governo Milei e, portanto, alguns limites, né, do que ele pode ou não poderá fazer. Por exemplo, ele tinha planejado originalmente colocar como ministra da Defesa a Viviane Ruel, essa senhora que eu falei antes, que é a sua vice, não ficou ela, e eu até tive a informação de que foi parte, né, dos acordos feitos de que seria muito pesado colocá-la como ministra da Defesa, porque isso toca num assunto que é extremamente sensível e traumático para a sociedade argentina, e é um tema que, mesmo essa extrema-direita, até mesmo que possa ser, né, fascista, não transige, que é o tema, né, dos militares e do militarismo da sociedade argentina e da democracia. Então eu acho que tem muita espuma em torno desse assunto, mas nessas relações vai predominar um pragmatismo comercial e dos intercâmbios da Argentina com seus principais parceiros econômico-comerciais, o Brasil é um deles. Digamos que ele rasga peso, mas não rasga dólar, né? É mais ou menos isso, né? Bela definição, André, belíssima definição. Milei rasga peso, mas não rasga dólares. Exatamente isso. É exatamente isso, muito bem. Viola, a gente está indo para o final. Primeiro, eu agradeço a sua presença, desejo para você um feliz 2024 e passo para você se despedir aqui do nosso pessoal. Não, olha, obrigado, André. Um ano complexo e difícil, eu acho que o próximo não será menos complexo e difícil, e, bom, oxalá a gente consiga avançar e superar, né, esses grandes desafios que estão postos, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, e, sobretudo, para mim, pensar, né, esse final de ano é também reverenciar e se comover com a tragédia, né, provocada pelo regime sionista de apartheid na Palestina, né? Eu acho que nós estamos diante de uma situação profundamente dolorosa, inaceitável, é uma vergonha que nós estamos terminando, né, o ano de 2023 com esse genocídio, esse projeto colonial assassino e de apartheid, né, impondo tamanha destruição, devastação e assassinatos de crianças palestinas, de mulheres palestinas, de pessoas palestinas indefesas, funcionários da ONU, socorristas, médicos, destruindo escolas, hospitais, né, sob pretexto de atacar e combater o Hamas, que é uma força insurgente do país e é uma força que tem a legitimidade, né, da sua insurgência diante da violência, brutalidade, ocupação e invasão promovida por Israel, né, que visa implantar, através de seus colonos, né, um regime sionista em toda a região. Então eu digo isso porque eu acho que esse é um tema para mim muito caro, que não nos permite dizer que nós teremos um bom ano novo, tendo um mundo, né, que está enfrentando uma das principais vergonhas, né, da nossa história da humanidade, que se equipara, né, talvez o que teve de mais dantesco, que é o Holocausto, e nós estamos vendo na faixa de Gaza esse holocausto, né, esse extermínio, essa limpeza étnica, e é difícil, então, a gente dizer, né, que será um bom ano novo, mas que seja um ano que a gente consiga enfrentar isto com muita generosidade e dignidade, né, e com muita contundência, sempre é necessário, né, enfrentar essas injustiças de maneira contundente, né, e peremptória. Um abraço grande para ti, querido. E com muita resistência. Eu que agradeço, Miola, pela sua presença. E é isso, gente. Vamos lá? Agora, vamos para a programação do 247. Primeiro, eu peço para vocês entrarem no nosso site. A capa, vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu abrir, que eu estou abrindo aqui ao vivo. Morte de PC Siqueira foi um assassinato induzido, diz Paulo Moreira Leite. Então, entrem, por favor, no nosso site. E peço também para vocês acompanharem a nossa programação. Agora, às 13 horas, nós vamos ter... Deixa eu passar para vocês e já corram para lá. Shakespeare dos Gregos ao Bardo, com Mário Vitor Santos. Então, corram, assistam a nossa programação. Eu volto amanhã, no Giro das 11, novamente. Miola, beijo para você. Bom 2024, de muita luta, que a gente sabe que vai ter que lutar mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau. Obrigado.